Olá, bem-vindos ao Congresso Nacional Online Coach Segundo Jesus. Estamos uma semana inteira de palestras online e o melhor, totalmente gratuitas. E hoje nós vamos para mais uma palestra inédita, totalmente inédita. Vamos falar também, mais uma vez, um pouco mais, para dizer a verdade, sobre coach na atualidade, seus entendimentos e a sua aplicabilidade. Vamos entender um pouco mais sobre coach, sobre esse processo de desenvolvimento. E hoje eu estou recebendo um amigo, na verdade uma pessoa que eu sempre admirei e que hoje tenho o privilégio e a satisfação, eu sei que ele vai deixar, chamá-lo de amigo, que é o Chris Battiston, líder do Ministério Filhos do Homem, que também é coaching. Vou conversar um pouco com ele, Talvez você está curioso. Eu conheço o Chris, porque do Ministério Filhos do Homem, ele é coach, como se deu isso? Ele vai explicar um pouquinho como ele chegou no coaching. Já quero que ele se apresente agora para a gente. Chris, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E apresente um pouco para quem está nos assistindo. Quem é o Chris Battiston? Sei que muita gente já te conhece, mas sei que alguns também ainda não o conhecem. E como você deu essa inserção da sua vida no coaching? Olá, olá Erickson, olá o pessoal que está participando aí desse congresso online, é uma novidade para mim, muito interessante, muito gostoso estar aqui, amei a ferramenta, amei a oportunidade. Obrigado pelo convite mesmo, Erickson. Então, sobre mim, eu trabalhei em uma igreja em Pato Branco desde os 18 anos de idade, discipulando, cuidando, crescendo, a igreja onde eu fui ordenado pastor, aos 20 anos, e sempre trabalhei com crescimento de pessoas, com discipulado, A princípio eram adolescentes e jovens, e logo engajei também no Ministério do Louvor. Por essa época começou o Ministério Filhos do Homem, que é uma banda de louvor e adoração, e ela já começou com a missão de estar trabalhando e amadurecendo músicos cristãos. A primeira equipe do Filhos do Homem foi um grupo de músicos que o meu pastor colocou na minha mão, recém-convertido, e ele disse: você tem 1 ano e meio para levar esses rapazes, músicos novos convertidos, a uma maturidade que eles possam estar ministrando na igreja. Foi meu primeiro desafio, eu era muito novo, foi cheio de erros, problemas, dificuldades, mas já me ajudou a me apaixonar, viu os resultados bons, viu onde eu errei, mas ajudou a me apaixonar por ajudar as pessoas a chegarem a uma maturidade, a crescer. E logo no início eu entrei em contato com esse trecho bíblico maravilhoso, que é Efésios 4, onde ele fala o propósito dos 5 ministérios chamados para Deus, o propósito dos apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, que é justamente preparar os santos e levá-los à maturidade de Cristo, para que não sejam mais como crianças jogadas de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Então esse já foi uma tônica do Filhos do Homem. E agora, 20 e poucos anos depois do início do ministério, eu tenho viajado menos como banda e tenho viajado mais como preletor, como pastor, como pregador. E como eu ingressei no coaching, há 6 anos atrás começou um processo da minha saída de Pato Branco, onde eu era pastor, eu servia exclusivamente a igreja local, e as viagens do Filhos do Homem eram estabelecidas pela igreja local também, nunca foi um ministério para eclesiástico. E há 5 anos atrás, então, eu saí, e um dia eu voltei de uma viagem do Filhos do Homem, aí eu fui morar em Guarapuava, e interessante que uma segunda-feira eu voltei de uma viagem do Filhos do Homem, minha esposa foi para a escola, levou as crianças para a escola e foi dar aula, ela é professora de balé, de dança na época, e eu me encontrei sentado na sala da minha casa. Não tinha reunião de presbitério, não tinha reunião de músicos, não tinha treinamento, não tinha célula. Eu disse: meu Deus, eu estou fora de Pato Branco. Como será que vai ser viver sem ser pastor de uma igreja local? Aí eu descobri algo que tem sido uma tônica para mim. E ministério é aquilo que sobra em você, quando tudo que pode ser tirado é tirado de você. Aquilo que sobrar é o seu ministério. Eu me encontrei assim, algumas viagens com Filhos do Homem, porque como eu era mais para a igreja local, o Filhos do Homem já não viajava tanto nessa época, aí por 2012,
e eu encontrei 100 filhos do homem, sem igreja, sem nada, sentado na minha sala, Deus falando, é sua oportunidade de refletir o que realmente eu te chamei para fazer. E aí eu entendi que o meu chamado era esse mesmo, né? Era edificação, amadurecimento de pessoas, e eu comecei a me preparar para isso. Conheci um homem de Deus chamado Wesley Cavaleiros, da Lumen for You, que é dá para dizer uma empresa, dá para dizer um ministério de formação de tutores, mentores e coaches que estão com um novo conceito, chamado tutoria, mentoria e coaching espiritual. Sim, uma coisa muito importante dentro do processo é esse mapeamento, né, do estado atual para chegar no estado desejado. A tradução da palavra coaching é processo de desenvolvimento, né, mas coaching é carruagem, né, o primeiro meio de transporte que tirava o homem de um lugar e levava o homem para um outro lugar, ou seja, sair do ponto A e chegar no ponto B. Isso é essencial dentro de um processo de coaching, esse mapeamento, é muito importante, porque senão a gente lidar, né, Cris, como coaches, com clientes que querem uma salada. Ele quer emagrecer, ao mesmo tempo fazer um coach de carreira, desenvolver no ministério, e a gente precisa mapear isso muito bem, né? Na verdade, quando você está montando um mapeamento da pessoa, você, principalmente no coaching cristão ou no coaching de desenvolvimento de uma autoridade cristã, às vezes você não precisa, às vezes não, você não normalmente você não mapeia somente o estado atual e o estado desejado da pessoa, mas principalmente você tem que perceber bem qual área específica que ela quer trabalhar, porque quando você entra nas 5 áreas, a pessoa começa a perceber, nas 5 áreas que eu trabalho, a pessoa começa a perceber um monte de coisa que ela está errada, um monte de coisa que ela quer mudar. Então, primeiro você tem que estabelecer qual é a prioridade, qual a primeira mudança, qual o objetivo que você precisa tocar primeiro, porque às vezes um processo só, ele vai dar um ânimo para a pessoa. Se a pessoa começa a fazer um monte de processo, quer resolver um monte de coisa, como normalmente o crente quer aquele monte de problema, você quer resolver, você quer fazer, você tem a impressão que é tudo tão grande, você fica paralisado, que você não consegue resolver tudo de uma vez só. Agora, quando você determina, não, eu tenho muita coisa para resolver, mas eu vou resolver aquela mais importante agora. Você toca naquele problema e resolve, e leva a pessoa àquela maturidade. Aí aquilo dá ânimo para o próximo, você toca no próximo, leva a pessoa à maturidade para o próximo. A pessoa mesmo vai desenvolvendo esse ânimo, sabendo que parece muita coisa, mas se eu pegar uma de cada vez, saber bem o que eu tenho que fazer, eu vou conseguir resolver. Esse sentimento que eu vou conseguir é algo que faz a pessoa até suportar as agruras do processo, né? É verdade. Isso já precisa e não sair de contela. Eu vi isso no coach também, clientes que querem resolver vários problemas através do processo. Ele precisa dar um foco. Já tive ao mesmo tempo um coach de emagrecimento e relacionamento. O que a gente muito qual é a sua prioridade nesse momento? Qual é o foco que você quer dar? O que você mapeia hoje no trabalho? É mediante um teste, se vai precisar inicialmente do torneio. Hoje já existe um segmento, um processo, para quem está assistindo entender um pouco a gente. Na verdade, existem várias formas de primeira abordagem. Sei que todo coach, principalmente o coach mais novo, ele tem a tentação da pessoa chegar no consultório, ele já meter a roda na vida da pessoa, achar um processo, né, dentro da roda da vida. Mas embora a roda da vida abranja muita coisa, às vezes no coach cristão, a minha experiência no coach cristão, né, eu já não trabalho no personal coaching fora do ambiente cristão, já faz um tempo, quase 2 anos já. Então, no ambiente de coach cristão, o primeiro momento, e às vezes eu levo bastante tempo fazendo isso, é justamente o ouvir a pessoa, compreender ela, desenvolver um rapport, desenvolver uma forma de ver tudo que a pessoa está vendo através da vida dela, e às vezes você já não ficar com a cabeça, não, eu preciso descobrir, eu preciso fazer uma anotação, achar uma ferramenta para descobrir qual é o problema da pessoa. Não, você não deve, no coach cristão, eu senti a necessidade de não ir procurando o problema da pessoa, mas primeiro procurando como a pessoa funciona, como ela tem funcionado. E, às vezes, eu nem entro propriamente dito num coaching geral,
Às vezes eu começo só um processo de desaceleração da alma da pessoa. Às vezes a pessoa fica tão agitada, tão agitada, tão agitada, que qualquer coisa que você falar para ela se torna uma indução. Então ela está com a mente, com o coração, assim, o entendimento, self 1, self 2, atribulado para cima e para fora. E quando uma pessoa está com o self 1 e self 2 desconectado, ou não estão no mesmo lugar, ela começa a agir pelos instintos, né? E começa a tomar decisão errada, tomar atitudes ruins, e essa aceleração da mente. Então, às vezes, o processo que eu faço nem é um processo que eu digo, vamos fazer este processo. Mas, não, vamos primeiro aquietar. Eu faço um processo de desacelerar, de colocar a mente e o coração no mesmo lugar, a pessoa conseguir respirar nos processos da vida, e esse é um processo que a pessoa acaba sendo conduzida a um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, e às vezes eu levo 15 a 20 dias, ou 4 ou 5 sessões, para a pessoa começar a acalmar, para então ela consegue enxergar numa panorâmica mais específica. Pode ver, nos primeiros, quando eu já dava a roda da vida, ou a roda das 5 conexões ministeriais, logo nas primeiras sessões, eu comecei a repetir 4 ou 5 sessões depois e perceber o quanto mudava quando a pessoa já tinha passado pelo processo, até o que ela queria. O estado atual dela, ela mudava de entendimento para a pessoa, e o estado desejado ia mudando também. Aí eu descobri melhor acalmar o coração, trazer a pessoa para o centro, porque o que a gente não pode esquecer no coaching cristão é que a gente usa as ferramentas, mas a gente depende do relacionamento da pessoa com Deus para que ela se desenvolva. Sim. Sim. Né? E aí, então, quando a pessoa quer... É claro, para mim é um processo um pouco diferente, porque na mentoria, a gente não especifica a quantidade de sessões, não tem que ser 9 ou 12 sessões. Na mentoria, como a gente faz, a gente coloca um objetivo de maturidade, um objetivo de relacionamento. Então, a pessoa pode até escolher se ela quer continuar num processo mais contínuo, numa forma mais reta de trabalhar. E aí eu vou dando as matérias, né? Eu tenho as matérias das 5 conexões, que conforme eu vou dando as matérias para ela, vai puxando de dentro para fora essas necessidades dela. É claro, acaba chegando usualmente em algum momento que vai usar ferramentas da Roda da Vida, especificamente a Roda da Vida que nós desenvolvemos aqui para a maturidade espiritual. Sim, sim. E outro ponto extremamente importante e acho que primordial, né, Cris, dentro do coaching é o foco. Assim como, por exemplo, a gente está diante de câmeras aqui, que está nos filmando, nós precisamos ter uma direção. Olha só, estou olhando bem no foco da câmera, olhando nos seus olhos, para que o processo flua. Você precisa saber o que você quer trabalhar, onde você quer chegar, o que você precisa desenvolver, como a gente falou, né, sobre o estado atual, o estado desejado, e não deixar as distrações acabarem com você ou distrair você. O foco é extremamente importante. E aí a gente, como coach, né, na condução desse processo, precisa direcionar com foco naquilo que o cliente deseja. E quando ele não sabe, né, Cris, o que ele quer, o que ele deseja, a gente precisa mapear isso muito bem, até para que a gente possa ser muito coerente, até para que a gente possa ser extremamente profissional. Se ele precisar de um terapeuta, ele vai precisar de um terapeuta. Se ele precisar de uma mentoria, como o Cris faz, né, ele vai precisar de uma mentoria primeiro e depois do coach, ou o coach primeiro. O coaching cristão é que a gente conta realmente com a ajuda de Deus e do Espírito Santo para fazer. É importante a gente contar para que, de repente, o coaching não seja uma forma da pessoa alcançar seus objetivos tecnicamente sem precisar de Deus. Né? Porque você vê, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, tudo que vai brotando da inteligência do homem, ele tem também um propósito maligno. Nosso papel como filhos de Deus é pegar aquilo que existe no mundo e quando nós tocamos naquilo, nós redimimos, porque nós imprimimos a vontade de Deus. O coaching da mesma forma, o coaching pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Então, a gente como coaching cristão, precisa ter a sensibilidade de perceber quando a gente precisa, às vezes não claramente dizendo para a pessoa, às vezes você precisa entender, eu preciso trazer o coach para um ambiente mais espiritual para mim, onde você tem que tirar um tempo para orar pela pessoa, para orar pelo processo da pessoa, e para a pessoa não só descobrir onde ela quer trabalhar, mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente não está lidando simplesmente com levar a pessoa para algum lugar.
a gente está lidando com uma pessoa cristã e Deus tem um propósito para a vida daquela pessoa. Por isso, até aquele tempo de conversa que você tem, às vezes nas primeiras 2 sessões, são importantes para você entender a visão da pessoa sobre Deus e de Deus sobre a pessoa um pouco também. Mas falando sobre o processo de descobrir qual é o foco que precisa ser tocado, uma abordagem que eu acho muito interessante é um material chamado Prioridades do Ponto de Vista de Deus, que ele apontam biblicamente as prioridades do homem como Deus, ele mesmo, família, trabalho e ministério. E a gente desenvolveu uma roda da vida que toca em todas essas áreas, né? Uma roda da vida que ela vai movendo a roda da vida de acordo com as prioridades. Então, quando a pessoa vai montando a roda da vida dela, ela vê os lugares onde ela precisa tocar, mas ela já vê por ordem de prioridades. Não, realmente, não adianta eu tocar na minha vida ministerial se a minha vida profissional ela não dá um testemunho do meu ministério, minha vida pública não dá um testemunho. Não adianta eu trabalhar na minha vida pública se a minha vida familiar não dá um testemunho. Não adianta trabalhar na minha vida familiar se minha vida pessoal, minha organização mental e emocional. E aí não adianta eu trabalhar na minha vida pessoal se o meu relacionamento com Deus está quebrado. Então, no coaching cristão, a gente precisa ver que às vezes você resolve um problema no trabalho da pessoa, resolve o problema, ganha o seu dinheiro, beleza. Mas, às vezes, se você tem uma sensibilidade no coaching cristão para você poder enxergar, ok, existe uma fonte lá atrás, você pode até ajudar a pessoa a enxergar. E ela vai ter a oportunidade de dizer e de escolher, porque a escolha é toda dela. Não, realmente, eu gostaria de trabalhar essa área com Deus. E, às vezes, até dá para trabalhar 2 áreas paralelas. Você trabalha uma área profissional, por exemplo, mas vamos trabalhar profissional, mas dá para ir tocando e desenvolvendo aos pouquinhos essa área pessoal ou com Deus. Aí você consegue um equilíbrio no desenvolvimento de maturidade da pessoa. Veja bem, o coaching cristão, espelhando em Cristo, ele não visa apenas a resolução de um processo, mas ele avisa a maturidade daquela pessoa naquela área, para que ela não precise fazer aquele processo de novo. Né? Sim. E desde o Cris, faço um compartilhamento material. Eu sempre procuro trabalhar com 4 áreas. E entra o mental, emocional, os 4 precisam chegar juntos, seja numa carreira, uma qualidade de vida, um emagrecimento, um relacionamento, liderança, precisam chegar juntos. Engano nosso, essa área espiritual, ela não entra no qual tipo de processo. Aí que a desaceleração da alma da pessoa é importante. Sim. Quando a nossa alma está acelerada, a gente perde a capacidade de perceber vamos dizer assim, a consciência profética, a consciência de que algo no nível de Deus agindo. Entendeu? Quando a alma acelerada, às vezes Deus está do teu lado trabalhando e você não percebe. Porque a alma está tão acelerada que o teu espírito está desligado naquela comunicação. E algo também que eu falei recente numa outra palestra é que está muito ligado à missão, ao seu propósito de vida. E o propósito é o que dá sentido mesmo, de fato, para a sua vida. Nós precisamos, e a gente dentro do processo de coaching ajuda os nossos clientes isso, a ajudar a encontrar esse propósito, qual a missão, Deus te colocou nessa terra para quê, qual o sentido, qual a direção. Então eu digo que é como se fosse uma última pecinha do quebra-cabeça que está faltando, porque está para dar um sentido de fato. E a gente só vai entender que essa última pecinha está faltando e completar esse quebra-cabeça quando a gente chegar num lugar, em um estágio de maturidade. O Cris está falando bastante aqui sobre os testes, né, Cris, como ele aplica, para ajudar os coaches, nossos clientes, a chegarem nesse lugar de maturidade. O coaching ajuda você a chegar, talvez até um pouco mais rápido, num estado de maturidade, para você de fato entender qual é a visão, qual é a missão, e você entender que, olha que engraçado, tudo convergiu para esse propósito, para essa missão. Tudo que eu fiz caminhou para isso. E aí eu começo a entender que o meu trabalho é espiritual, que tudo que eu faço, os 4 precisam andar juntos, corpo, emoção, mente. Agora, isso é importante até para a gente como coaches cristãos, certo? Que tem coach cristão que está trabalhando no ambiente secular,
E o coaching é literalmente, às vezes, até a principal fonte, a única fonte de renda, a principal fonte de renda. Aí no meio secular você tem que entender que você está trabalhando para a pessoa e para a pessoa. Como um dentista está trabalhando para a pessoa, ele tem que consertar aquele dente que a pessoa que descobriu que está quebrado, consertar aquele dente, que ele trabalha para a pessoa, como um pedreiro. Eu quero minha casa construída assim, você trabalha para a pessoa. Quando você trabalha com o culto cristão no ambiente, você não só você trabalha para a pessoa também, mas você está trabalhando para Deus, que tem um propósito na vida daquela pessoa. Excelente. Você tem um outro empregador, tem uma outra pessoa que está bancando, vamos dizer assim, às vezes nem financeiramente, e esse tem sido um sacrifício que às vezes tem que ser uma decisão. Tem pessoas que chegam no nível de coaching que elas precisam mais de processo e não tem como pagar. E eu falo, ok, vou trabalhar no meu horário aqui, encaixo para frente, encaixo para trás, mas vamos completar esse processo de maturidade, porque existe um propósito de Deus para a pessoa naquela área. Nós, como coaches cristãos, precisamos entender esse processo, né, de entrega mesmo nosso. E saber que no coaching cristão, no coaching segundo Jesus, você sempre vai ter um ponto fixo, que é o caráter e os princípios de Jesus. Isso. Que normalmente no coaching secular, você pode girar em torno dos princípios de acordo com as capacidades espirituais da pessoa. Se eu não sou cristão, o cara tem qualquer outro tipo de religião ou crença, eu vou achar os princípios da crença dele e vou ajudar ele a chegar lá. Não é o que a gente faz como coach cristão. Agora, no coach cristão, a gente tem que entender que a gente tem um ponto de referência, que é a vida e os princípios de Jesus. Aí fica a pergunta, eu como coach, tenho muito conhecimento das ferramentas, dos processos, das técnicas, de como fazer. Agora, eu como coaching cristão, eu tenho conhecimento dessa sequência de princípios que são o norte para um coaching, que depois ele está escrito o cristão. O cristão, da palavra coaching cristão, ele vai exigir que a gente chegue a um norte, que a gente conheça bem esse norte. Conhecer bem os princípios de Deus para prioridades, os princípios de Deus para casamento, para desenvolvimento de maturidade, para comportamento de trabalho, para que a gente possa ajudar a pessoa sem quebrar esses princípios cristãos do caráter de Jesus. Excelente, excelente. E outro ponto extremamente importante também que eu sinto no livro é utilizar Jesus como modelagem. O que é modelagem? Nós utilizamos isso muito dentro da programação neurolinguística, né, da PNL. É você ter uma pessoa como modelagem, olhar para essa pessoa e, no caso de Jesus, como ele pensava, como ele andava, como ele falava, como ele iria agir nessa situação. Então, para isso eu preciso estudar sobre a vida daquela pessoa, como ele chegou ali, de onde ele saiu, ler a Bíblia, livros que falam sobre Jesus. E não tem melhor modelagem, né, como essa figura de liderança, que eu cito isso no livro. Então, principalmente para equilíbrio emocional. Jesus era o cara mais equilibrado. Em um determinado momento questionaram ali quem ele era e tal, nos seus discursos, e ele disse, eu sou. Ou seja, eu sempre digo que você não vê complexo de inferioridade nessas duas palavrinhas, nem soberba. Eu sou o que você está vendo. E é extremamente importante, né, Cris, essa busca de equilíbrio, né, e ter Jesus como essa modelagem. Até como Paulo tinha, olha, eu sou imitador de Cristo como eu sou. Então ele já fala ali de um cara que ele tinha como modelo, né? Especialmente como coaching, né, o princípio básico do coaching, que você tem que envolver a pessoa do ponto de vista dela, mas não trazer ela para dentro dos seus problemas. Há uma grande diferença entre o pastoreio atual e o coaching, é que normalmente como pastor, a gente usa muito exemplo pessoal. Isso aconteceu na minha vida, assim, assim, assim. A gente vai, vamos dizer assim, espelhando as nossas experiências na pessoa. No coaching não é saudável você fazer isso, porque você já gera, às vezes, uma relação de inferioridade ou de defesa na pessoa. A pessoa chega até a pensar, poxa, ele está me julgando. Quando a gente conta uma experiência. Então, o coach cristão ele tem que cuidar para não ficar aconselhando a pessoa de acordo com as suas experiências. Ele tem que ser fiel a um processo, a parte de entendimento do processo, do coaching, tem que ser fiel à necessidade da pessoa, ao propósito de Deus, mas tem que conter a vontade de contar o meu testemunho, de falar o que eu fiz. Nessa situação eu faria, você já está diminuindo a pessoa. O pior de todos é, se eu fosse você, é terrível você conectar a pessoa como se fosse você, você já está colocando uma posição de superioridade que vai quebrar o teu rapport com a pessoa. Vai quebrar a empatia, né? A simpatia da pessoa. Mas com certeza, aí os exemplos bíblicos, os exemplos de Jesus,
E lembrar que uma das técnicas mais importantes do coaching é levar a pessoa a entender a própria situação sem você falar para ela vindo de você. Quando a pessoa, ela percebe, faz toda a diferença. Aí vem importante, até de repente, alguns testezinhos, algumas perguntas chaves do coach cristão. É o que eu digo que precisa ter dela, né? Ela só se move quando faz sentido para ela. Então, aí faz não que o coach profissional fosse esse sentido, né? Tem uma frase, eu lembrei de uma frase muito interessante, assim, não dá para a gente forçar o sentido, né? A pessoa tem que descobrir o sentido dela, mas também a pessoa tem que perceber que você está ali por causa dela, não por causa de você. Tem uma frase, estou tentando lembrar a pessoa que falou a frase, Mac Anderson, se não me engano, que disse assim, as pessoas não estão interessadas no que você sabe, enquanto elas não percebem que você está interessado em quem elas são. Boa, excelente. Né? Então a pessoa precisa perceber na tua sessão de coaching que você está interessado no processo dela. E às vezes quando a gente fala muito da gente, né, para mim essa é a definição do chato, né? O cara que fala só dele mesmo. Definição de chato. A pessoa que encontra você e fala só a respeito dela, né? E o coaching, meu Deus, a gente tem que fugir 100%, mesmo no coaching cristão, que vem a tentação de contar nossos exemplos e padrões, precisa fugir, ajudar a pessoa a descobrir por ela mesma. E às vezes passar pela dor da pessoa não descobrir e você dar tempo para ela. Resistir à tentação de apontar o local e o problema. Sim. Deixar que Deus trabalhe. Meu pastor, pastor Francisco, fala assim, às vezes eu ficava ansioso no discipulado, ele falava, fica quietinho e deixa que agora é a hora de Jesus ser coaching dela ali. Ele não está precisando de você agora. Excelente. Sim, eu falo um pouco até sobre isso no livro, eu encerro o livro falando isso, né? Que o processo terminou de coach, mas agora Jesus quer ser seu coach. E o Espírito Santo, é claro, e esse Jesus, e esse Deus Pai vai continuar esse processo de desenvolvimento na sua vida que pode ser eterno. Então é só você deixar esse processo acontecer e ele produzir naturalmente, ser fiel a esse processo, né? Gente, se a gente deixar, né, a gente tem assunto aqui para a noite inteira. A palestra foi maravilhosa. O Cris acrescentou muito aqui para a gente conhecimento sobre o coach. Acho que você pôde entender um pouquinho e como ele trabalha. Quero agradecer mais uma vez ao Cris Battiston, amigo do coração, esse ministro de louvor e coach que esteve aqui conosco nessa palestra. E eu quero encerrar essa palestra como eu encerro o livro. Deixa Jesus ser seu coach. Deixe ele desenvolver a sua vida. Que você tenha uma noite agradável. Lembrando que nós vamos ter outros dias, outras palestras inéditas. Você pode assistir essa palestra também aí pelo link no seu e-mail disponível. E acesse o site da editora Certo, certopp.com.br. Conheça o livro Coach Segundo Jesus se você não tem. Falamos muitas coisas aqui. Ou outros livros que você queira adquirir. E até lá!